Olá a todos, bem-vindos a este vídeo patrocinado pela Squarespace. Então, hoje estou feliz em anunciar que estou atualizando o Victualers Yard, então quando você assistir a este vídeo, já haverá alguns novos pôsteres disponíveis. Esses serão pôsteres bem grandes. Aqueles que estiveram na conferência no HMS Belfast já os viram e eu só vou mostrar como é fácil cadastrar um novo item. Então estou colocando um título, alerta de spoiler, é o USS Texas na hipotética Batalha de Texel. E então estou apenas adicionando uma imagem da obra de arte original. Depois basta definir o preço e informar o estoque. Inicialmente estou colocando 10 porque, diferente dos pôsteres anteriores em A3 ou A4, este é bem maior, como mostram as dimensões que acabei de informar. Estes são tamanho B1 um pouco maiores que A0, com cerca de 1 metro de largura, pouco mais de 3 pés nos sistemas americano e imperial britânico. O primeiro é o USS Texas em seu formato original. Você vê que também estou mudando como ele será exibido. Tudo isso, obviamente, está sendo preparado para ser lançado na mesma semana em que este vídeo for ao ar. Inicialmente com 10 de cada em estoque, e então, uma vez que esses forem vendidos, eu posso mandar fazer mais, porque obviamente esses são bem grandes e caros de produzir em comparação com os pôsteres menores. O outro, como você pode ver, é o USS Texas, em doca seca, baseado em uma série de fotos que tirei enquanto estava lá. Configuração fácil e simples com Squarespace. Então, se depois de todos esses pequenos tutoriais que venho fazendo, você acha que poderia criar um site, talvez idealmente para fins de história naval, mas nunca se sabe, você pode querer por algum outro motivo, então acesse squarespace.com/Tracknifel. Você pode fazer um teste grátis e, quando quiser, esse link oferece 10% de desconto no seu primeiro site ou domínio. Obrigado ao Squarespace pelo patrocínio. Vamos ao conteúdo principal. Recentemente, durante uma transmissão ao vivo do Dry Dock, vi uma pergunta sobre como visualizar melhor a corrida dos couraçados, tanto pelo número de navios construídos e sua entrada em serviço, quanto pelo número de canhões e peso das salvas laterais, analisando a eficácia de frotas de batalha na corrida armamentista dos couraçados antes e durante a Primeira Guerra Mundial. E eu pensei, bom, essa é uma boa ideia, mas não é uma pergunta que eu poderia responder ali na hora, ao vivo na transmissão. Requer bastante trabalho para reunir todos os dados, mas mesmo assim eu fui lá e fiz. Então vamos lá. Hoje você vai conhecer a corrida armamentista dos couraçados, explicada com gráficos e tabelas do Excel. Felizmente, só será necessário lidar com os gráficos. Hoje vamos analisar as 3 maiores marinhas da Primeira Guerra Mundial: Marinha Real, Marinha Alemã e Marinha dos Estados Unidos. E antes que você pergunte, sim, eu poderia incluir os russos, os japoneses, os italianos, os franceses, até mesmo os espanhóis, pois eles tinham couraçados e assim por diante. Porém, isso geraria várias linhas agrupadas irritantemente perto da parte de baixo, e não nos diz muita coisa sobre quem estava na frente. Se quiser que eu amplie o conjunto de dados para incluir todos esses e que cada um tenha seu próprio gráfico individual, posso fazer isso. Claro, eu posso fazer isso e já tenho o formato e as fórmulas todas prontas para isso, não deve ser tão difícil de fazer, mas em termos de conseguir visualizar mais facilmente o que está acontecendo, acho que é melhor ficar só com os britânicos, os alemães e os americanos. Para esta apresentação, apenas alguns pontos rápidos de referência de dados. Estou focando só nos encouraçados. Poderia tratar cruzadores de batalha à parte, mas no geral é uma disputa entre britânicos e alemães, com os japoneses surgindo mais no final. Deveria de fato ser algo próprio e separado em algum momento. Então estamos olhando apenas para encouraçados e, em termos de como estou classificando eles, estou classificando pela data de assentamento da quilha. Tudo é dividido em 4 trimestres por ano: primeiro, segundo, terceiro e quarto. E se o navio foi assentado naquele trimestre, ele aparece como em construção naquele trimestre. Da mesma forma, se ele for concluído ou incorporado em um trimestre, aparece nele. Então, por exemplo, se um navio for assentado em fevereiro de 1910, ele vai aparecer no primeiro trimestre de 1910, e se for comissionado em maio de 1913, então vai aparecer como um navio comissionado no segundo trimestre de 1913. Claro, o quão operacional um navio está no momento de seu comissionamento ou conclusão, em comparação com quando ele se junta à frota em serviço totalmente ativo, varia bastante. Depende se fizeram os testes antes ou depois, da rapidez da aclimatação da tripulação, entre outros fatores. Mas, pelo menos em termos teóricos, uma vez que um navio é comissionado, você poderia, em teoria, levá-lo para o campo de batalha no dia seguinte, se realmente fosse necessário. Então vamos começar com este gráfico. Este é o número total de couraçados das 3 marinhas. Temos os britânicos em tons de vermelho, os alemães em tons de cinza e os americanos em tons de azul.
O tom mais claro mostra os navios em construção e o tom sólido mostra os navios em serviço. E sim, isso leva em conta os navios que saem de serviço, como Audacious e Vanguard, e também os navios em construção. Eu escolhi incorporar os tempos de construção dos navios que realmente entraram nessas marinhas, mesmo que tecnicamente alguns deles, como a Aeronauta, Herring, Agincourt e Canadá, não tenham sido construídos para a Marinha Real na época, eles obviamente foram comprados à força depois, mas acabaram entrando nessa marinha. Então, sabe, o tempo de construção deles também precisa ser incluído, caso contrário você acaba com navios aparecendo do nada. Também é uma forma útil de mostrar a capacidade de construção. Sim, eu não incluí Salamis nos alemães, mas ela nunca foi concluída, então ela deveria aparecer apenas como um navio meio que em construção. Isso não muda muita coisa agora. Eu sei que esse gráfico pode confundir alguns, então alterei para mostrar só as duas partes, construção e conclusão. E isso realmente conta uma história interessante. Porque você pode ver claramente a Marinha Real começando à frente de todo mundo com o Dreadnought ali, mas depois que todos começam a construir Dreadnoughts de verdade, então você tem os South Carolinas para os Estados Unidos vindo em seguida, seguidos pelos Nassaus para os alemães nos anos seguintes. A disputa é muito acirrada, e alguns dizem, talvez os britânicos exagerassem ao afirmar que os alemães os superariam em 1 ou 2 anos. Na verdade, não. Se você olhar para este gráfico, vai ver que em vários momentos, durante 1907, 1908, 1909, os alemães, mesmo se olharmos apenas para os couraçados, estavam realmente construindo mais navios do que a Marinha Real em vários momentos. Agora, tudo bem, é verdade que parte disso é porque os britânicos estavam construindo e lançando navios um pouco mais rápido. Não é uma grande diferença e os Estados Unidos não iam tão mal. Ficavam um pouco atrás na maioria das vezes, mas não por muito. O interessante é que você pode ver, à medida que chegamos a 1909, 1910, começamos a ver os efeitos da campanha Queremos 8 e não vamos esperar na Grã-Bretanha. Limitações do Congresso nos Estados Unidos enquanto o exército alemão pede parte do dinheiro de volta na Alemanha, porque quando você avança para 1910 dá para perceber isso. Embora o programa de construção alemão tenha estado à frente da Marinha Real em termos de número de cascos em construção, mais vezes à frente do que atrás nos últimos anos, no final de 1909 e início de 1910, ele realmente começa a ficar para trás e então cai de forma catastrófica. Enquanto isso, o programa de construção da Marinha Real vai às alturas até 1914, quando o início da Primeira Guerra Mundial faz com que, bem, tanto o programa britânico quanto o alemão caem, mas a queda é mais visível no britânico por estar mais alta. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam avançando porque eles não se importam muito com o fato de que os europeus estão em guerra. Eles têm até um leve impulso, graças a fatores como o início da construção dos novos navios da classe New Mexico. E assim, os americanos acabam ultrapassando os alemães em número de navios em construção até o final de 1914, e quando chega no início de 1916, como a Grã-Bretanha não iniciou a construção de nenhum novo navio capital desde o início da guerra, o número de navios em construção pela Grã-Bretanha continua caindo, fica abaixo dos alemães porque os britânicos concluem seus navios, enquanto muitos dos navios alemães ainda estão nos estaleiros. E os americanos estão à frente de todos em 1917. Mas como isso se traduz no número de navios realmente em serviço? Bem, como você pode ver aqui, o gráfico conta uma história um pouco diferente. Obviamente, a Marinha Real tem uma vantagem inicial aí com o Dreadnought literalmente mantendo uma liderança de um ponto por vários anos. Mas depois, graças ao ritmo um pouco mais rápido dos estaleiros britânicos, apesar do fato de que os alemães têm mais cascos em construção a qualquer momento durante boa parte do final dos anos 1900, como acabamos de ver, a Grã-Bretanha assume uma liderança inicial no número de cascos realmente em serviço e mantém essa liderança de forma muito sutil, ampliando-a com o passar do tempo. E claro, como isso acontece no final do período de construção, o efeito da campanha Queremos 8 e não vamos esperar só aparece no final de 1914 e início de 1915, quando você pode ver que, de repente, os números da Marinha Real continuam subindo, subindo e subindo. Admitidamente, isso foi ajudado em parte pela requisição daqueles 3 navios que eles estavam construindo para terceiros. E eles vão continuar subindo, à medida que aquele aumento de construções do início da década de 1910 que a Marinha Real recebeu começa a ser incorporado à frota, culminando com o último navio entrando em serviço no final de 1916, tendo aberto uma margem absolutamente enorme sobre os alemães, que ficaram relativamente estáticos desde meados de 1914, com apenas a incorporação do Baden e depois do Bayer, aumentando um pouco os números deles,
só um pouco agora, obviamente. O enorme volume de construções, tanto dos britânicos quanto dos alemães, faz com que, no final de 1912, ambas as marinhas estejam bem à frente dos americanos, embora, obviamente, os britânicos estejam um pouco mais à frente que os alemães. No final de 1915, a taxa de comissionamento alemã caiu drasticamente, enquanto os americanos continuaram avançando. A diferença entre as frotas dos Estados Unidos e da Alemanha no final de 1914 e início de 1915 diminui gradualmente, pois os Estados Unidos seguem comissionando mais navios. Até que, em 1918 e no final da guerra, você pode ver que, na verdade, há uma diferença muito pequena de apenas cerca de 3 navios entre o número de couraçados dos americanos e o número de couraçados dos alemães. Então, vamos passar para outra forma de visualizar isso. O número de canhões de diferentes calibres. Infelizmente, reunir tudo em uma tabela com todos os canhões juntos é quase impossível. Parece um prato de espaguete bagunçado. Você pode fazer isso analisando cada marinha, o que já traz curiosidades. Este é o gráfico da Marinha Real. Este é o número de canhões disponíveis para a frota nos diferentes calibres ao longo do tempo. Então, obviamente, a primeira linha é a linha de 12 polegadas. E então temos a linha amarela, que é para os canhões de 13,5 polegadas, os canhões de 14 polegadas estão em azul e os canhões de 15 polegadas estão em verde. Então, como você pode ver, novamente o Dreadnought começa tudo trazendo 10 canhões para a mesa, depois disso tudo começa a aumentar rapidamente. Você percebe o corte direto quando a Marinha Real para de trazer canhões de 12 polegadas e passa a trazer os de 13,5 polegadas? O aumento é acentuado porque todos os navios de 12 e 13,5 polegadas da Marinha Real têm 10 canhões, mas estão construindo mais navios de 13,5 polegadas. E então, claro, há outro corte bem definido. E aí entram os canhões de 15 polegadas nos navios Queen Elizabeth e Revenge. E a linha de 14 polegadas, basicamente apenas o HMS Canada com seus 10 canhões. E antes que alguém pergunte, sim, aquele pequeno aumento no número de canhões de 12 polegadas por volta do início de 1914 é quando o Agincourt entra em cena. Esse aumento é só o Agincourt sozinho. E então a queda em 1917 é a destruição do HMS Vanguard. Você pode se perguntar por que não viu o que ocorre com o Audacious. Isso ocorre porque vários navios entram em serviço ao mesmo tempo em que o Audacious é afundado. E, portanto, embora ela reduza o número total, no caso dela, canhões de 13,5 polegadas, você tem um número semelhante de canhões de 13,5 polegadas entrando em serviço, então você realmente não vê isso no gráfico. No caso dela, é o HMS Erin entrando em serviço no mesmo trimestre. Para os alemães, o gráfico é mais simples. Há um rápido aumento de canhões de 11 polegadas com os Nausau, mas assim que entram em serviço, para por aí. Você só tem a linha laranja-amarela composta por canhões de 12 polegadas usados na maioria dos couraçados alemães. Mas então você pode ver que isso também para. E depois há um longo intervalo antes de Baden e depois Bayern entrarem em serviço com seus canhões de 15 polegadas, e é basicamente isso para os alemães. E então, o gráfico mais simples de todos, claro, é o dos americanos, porque são apenas canhões de 12 polegadas aumentando e aumentando, entrando em serviço entre o final de 1909 e meados de 1912. Depois de um intervalo, os canhões de 14 polegadas chegam com Texas e Nova York. Como você pode ver, há um pequeno platô, depois vêm os Nevadas e então começa a subir cada vez mais. E, curiosamente, isso significa que, na verdade, os americanos demoram mais para superar o calibre inicial dos canhões dos seus couraçados, porque os britânicos têm mais canhões de 13,5 polegadas na frota do que canhões de 12 polegadas por volta do início da Primeira Guerra Mundial. Por volta de 1912, os canhões de 12 polegadas na frota alemã passam a superar os de 11 polegadas. Como você pode ver, mesmo com navios de 10 e 12 canhões de 14 polegadas, a grande quantidade de canhões de 12 polegadas na frota americana impede que superem esse número com navios de 14 polegadas. Até praticamente o final da Primeira Guerra Mundial, no início de 1918. Claro, se você quiser inverter as coisas e usar os canhões de 12 polegadas como o número a ser superado, então, obviamente, os americanos são uma das duas únicas marinhas que realmente superam esse número, porque os alemães só chegaram a ter 16 canhões de 15 polegadas em serviço com o Baden e o Bayern. Mas eu acho que uma coisa ainda mais interessante do que o número de canhões é o peso da salva. Agora, isso é medido em libras, porque é o peso do projétil em libras multiplicado pelo número de canhões na salva. E isso difere um pouco do número de canhões de duas maneiras principais.
Primeiramente, claro, nem todos os canhões de um navio podem disparar numa bordada. Então, por exemplo, se você olhar para o HMS Dreadnought, ela tem 10 canhões. Na tabela do número de canhões são 10. Mas nesta tabela que mostra o peso da salva, só é possível contar 8 desses canhões na lateral. O mesmo vale para os alemães. Cada classe Nassau e Helgoland possui 12 canhões, mas apenas 8 podem disparar em uma salva lateral. Então isso altera um pouco os números, e claro, quanto maior o canhão, geralmente mais pesado é o projétil. Aqui estão os britânicos, como mostra a legenda, pois o canhão de 14 polegadas aparece junto ao de 15. E isso é realmente interessante, porque lembra-se, vimos nos gráficos anteriores, que os britânicos só conseguiram superar o número de canhões de 12 polegadas na frota com os de 13,5 polegadas. E em termos de canhões que os britânicos realmente pretendiam incorporar à frota, o de 15 polegadas ficou bem atrás tanto do de 12 polegadas quanto do de 13,5 polegadas durante toda a guerra. Enquanto mostramos o peso total da salva em roxo, você vê que, no início, a linha total e a de 12 polegadas em vermelho são idênticas. Quando a salva de 12 polegadas se estabiliza, param de usar canhões desse calibre. Há só um aumento com o Agincourt e depois queda com a perda do Vanguard. Isso fica claro. Embora eventualmente haja apenas um pouco mais de canhões de 13,5 polegadas do que de 12 polegadas, o peso da salva desses canhões de 13,5 polegadas, cada salva em navios britânicos de 13,5 polegadas tem 10 canhões, enquanto em alguns de 12 polegadas são 8 na maioria deles. E alguns dos de 12 polegadas têm salvas de 10 canhões, além do peso adicional desses projéteis. E sim, eu levei em consideração os diferentes pesos das munições mais leves e mais pesadas dos canhões de 13,5 polegadas, mas você pode ver que quando todos os canhões de 12 e 13,5 polegadas estão em serviço, o total da salva lateral de 13,5 polegadas é quase o dobro do total da salva lateral de 12 polegadas. E aí entram os canhões de 15 polegadas, embora sejam os menores entre os 3 e 7 os de 14 polegadas, isso fica logo evidente. Assim que as Queen Elizabeths entram em serviço, elas, sozinhas, têm mais poder de fogo de bordo do que toda a linha de batalha britânica de 12 polegadas, apesar de serem apenas 5 navios. Quando a classe Revenge entrar em serviço, esses navios terão quase o mesmo peso de disparo lateral que todos os de 13,5 polegadas e bem mais que os de 12 polegadas. Você também percebe algo semelhante com os alemães. Novamente, a linha roxa mostra o total. Vermelho é o calibre inicial, de 11 polegadas aqui. O amarelo alaranjado é 12 polegadas e, neste caso, o azul é 15 polegadas. A linha vermelha e a roxa permanecem iguais por um tempo. Como o canhão de 11 polegadas só existe em uma classe de couraçado na frota de alto mar, não surpreende que o salva de 12 polegadas logo supere e cresça até todos os navios de 12 polegadas entrarem em serviço. Achei este interessante, pois há 4 da classe Nassau, cada um com 12 canhões, mas apenas 8 disparam lateralmente. Os 2 Bardens ou Bayerns, dependendo de como você queira classificá-los, que são colocados em serviço, só esses 2 navios, novamente com disparos laterais de 8 canhões cada, têm um peso de disparo lateral um pouco maior do que todos os 4 da classe Nassau juntos. Como você pode ver ali bem no canto inferior direito do gráfico. E para os americanos, bem, você só tem a linha de 12 polegadas que inicialmente corresponde ao total. Como eu disse, ela se estabiliza como uma linha vermelha e, em seguida, a linha de 14 polegadas sobe rapidamente. Na verdade, superando as salvas de 12 polegadas, mais ou menos no meio da guerra, por volta de 1916, e isso nos leva ao gráfico final deste pequeno vídeo explicativo, que é o peso da salva das 3 marinhas diferentes. Britânicos em vermelho, alemães em preto e americanos em azul. Este é um ponto interessante, pois já vimos que os alemães tinham mais navios em serviço que os americanos na maior parte do tempo e geralmente construíam mais navios. Até que, obviamente, o início da Primeira Guerra Mundial deu uma freada nisso. No entanto, quando você observa o peso total da salva, porque os alemães começam com canhões de 11 polegadas que têm um projétil relativamente leve, e então a primeira geração de navios deles com canhões de 12 polegadas acaba tendo o mesmo layout hexagonal. Eles só têm salvas de 8 canhões nas 2 primeiras classes. E então o restante dos navios deles, com canhões de 12 polegadas, só tem salvas de 10 canhões, enquanto, é claro, os americanos com seus navios de 12 polegadas começam com 8 canhões, depois vão para 10 canhões, depois sobem para 12 canhões e então voltam para 10 canhões com os projéteis de 14 polegadas, que são muito mais pesados. Acontece que quem tem a salva total mais pesada entre a numericamente superior frota de alto mar e a Marinha dos Estados Unidos, na verdade varia bastante, como você pode ver.
Entre 1910, 11 e 12, tirando um começo muito precoce, quando os alemães têm um Asgari em serviço e, bem, os americanos não têm. Os americanos, na verdade, têm um peso de salva ligeiramente superior ao dos alemães. Até o final de 1912, fica um pouco incerto no meio de 1912, mas então, em 1913, os alemães os ultrapassam. E isso representa basicamente o fato de que os alemães estão trazendo muito mais navios nesse momento, além de já terem adotado o canhão de 12 polegadas. Apesar de os alemães aumentarem consideravelmente o número de cascos até o fim de 1914, é nesse período que os Kaisers e Königs entram em serviço. O fato de os americanos estarem introduzindo apenas metade do número de navios, mas com 2 canhões a mais na salva e armas de 14 polegadas em vez de 12 polegadas, significa que os americanos estão conseguindo se manter em geral no mesmo nível. Quando os alemães desaceleram, os americanos seguem trazendo os canhões de 14 polegadas. Na época da Batalha da Jutlândia, os americanos já superavam um pouco os alemães, mesmo com os Bismarcks. E no final da guerra, a frota americana, novamente, apesar de ser numericamente um pouco inferior, tem um peso de salva notavelmente superior em comparação aos alemães, por quase 20%, simplesmente por causa do grande número de canhões de 14 polegadas. A Marinha Real está lá sentada, com o dobro do poder de fogo de salva da Marinha dos Estados Unidos e da Alemã juntas, se perguntando se isso é algum tipo de piada explosiva demais para eles entenderem. Ainda assim, é um gráfico interessante, especialmente por volta de 1913 e 1914, quando você vê o efeito dos navios americanos com canhões de 14 polegadas entrando em serviço, permitindo que acompanhem e superem os alemães, mesmo com menos cascos em operação. Mas o nível absurdo de aumento e o enorme abismo que a Marinha Real abre surge quase totalmente a partir de 1913, porque aqui você vê os últimos navios com canhões de 30,5 polegadas entrando em serviço, seguidos por vários navios com canhões de 15 polegadas. Sim, eles têm apenas 8 canhões contra 12 dos americanos nos padrões mais recentes, mas os canhões de 15 polegadas têm poder de fogo impressionante e são vários. Resultando, como eu disse, nos britânicos alcançando bem mais de 400 mil libras de peso de salva. Esta é a corrida dos couraçados Dreadnought na Primeira Guerra Mundial, mostrada em gráficos sobre número de cascos, peso da salva e quantidade de canhões. Se quiser ver o dos cruzadores de batalha, que eu amplie os gráficos para mostrar marinhas menores ou faça um vídeo separado sobre elas, avise nos comentários. Até mais.